Bom, vou me apresentar de novo. Meu nome é José Roberto Sevieri. Eu sou administrador de empresa, sou técnico de segurança do trabalho. Iniciei nesse mundo em 1977, junto com a portaria e com esse mundo. Naquele momento eu estava me formando na faculdade. Quando eu ouvi aquela história lá da legislação que está entrando, aquelas NRs e tudo mais, eu falei, olha, um negócio que pode ser interessante. Eu não sabia nem que existia acidente no Brasil, quanto mais prevenção. E daí entramos nesse mundo, comecei a editar uma revista na área de segurança do trabalho, que eu editei, eu estive envolvida com ela até 2014, e passei de 77 para cá por muitos momentos na área de saúde e segurança do trabalho, continuo me envolvendo. Essa é uma coisa que eu acabei descobrindo que virou missão da minha vida. Então, prevencionismo é uma coisa que entrou e não saiu mais. Então, sou muito envolvido com essa área. Em 86, nós tivemos um movimento muito pesado, que foi o da Constituição Brasileira. A criação daquela Constituição pelos deputados e senadores foi algo assustador, porque primeiro existia um movimento grande para que todos os assuntos de saúde e segurança do trabalho acabassem, fossem tudo transferidos para o Ministério da Saúde, e tudo isso ia virar vigilância sanitária. Eu não conseguia entender como isso seria possível. Então, nós ficamos durante aqueles 2 anos, praticamente eu larguei a minha empresa, larguei a revista, larguei os eventos que eu fazia e ficava enfiado em Brasília falando com deputados e senadores. Foi algo louco, né? Isso. Foi uma loucura. Daí, quando chega na última votação, a gente ia perder, ia acabar a saúde e segurança do trabalho, ia acabar isso tudo que vocês conhecem, a gente ia perder naquele momento. Até que eu peguei e fui falar com uma das pessoas que vinham ajudando a gente lá. Nós tivemos 4 deputados que nos ajudaram bastante: Arnaldo Faria de Sá, Antônio Carlos Mendes Tame, lá de Piracicaba, Michel Temer. Michel Temer nos ajudou muito, e aquele outro que defendia que o príncipe voltasse para o Brasil. Eu falava, você é o doido. Mas ele era chefe do partido dele, ele tinha um gabinete grande, a gente podia usar o gabinete dele, telefone, fax, aquelas coisas que tinham lá. E o Michel Temer me apresentou o Reinaldo Stefanes, lá do Paraná. Ele, se eu não me engano, não, ele não é médico. Não é médico, não, mas ele é ruralista, ficou na Previdência há muito tempo, era ruralista. E ele, ruralista, pegou e falou, olha, pediram para mim te atender, qual é o assunto? Eu falei, o assunto é que a gente não quer que acabe com o acidente do trabalho, a prevenção de acidentes do trabalho, a segurança do trabalho, a gente não quer que acabe isso na Constituição. Ele falou, então tá bom, então eu ajudo vocês, vocês nos ajudam. Você está fazendo algum lobby aqui, Reinaldo? Estou fazendo lobby, claro. Todo mundo de Brasília está fazendo lobby. E o lobby dele era para que os bancos de sangue não fossem estatizados. Tinha uma proposta muito grande para todos os bancos de sangue serem públicos apenas. E é claro que os hospitais e os privados não queriam que isso acontecesse. Então o Reinaldo estava assim, e ele pediu para mim o seguinte, você pode vir amanhã cedo explicar para os nossos lobistas o teu assunto de saúde e segurança do trabalho, para eles entenderem, poderem falar com os deputados. São 500 e tantos deputados, são quase 90 senadores, e eu ia para lá com mais meia dúzia de técnicos que estavam com a gente, não conseguia falar com muita gente. Daí eu volto no dia seguinte lá no Congresso Nacional, entro no auditório que ele falou para entrar. Quando eu entrei no auditório, tinha 500 pessoas no auditório. Falei, não é aqui. Quando eu estou saindo, encontro o Reinaldo Stefani, ele falou, é aqui mesmo, para onde é que você vai? Eu falei, mas quem é que tem 500 lobistas? Eu falei, eu tenho. Eu olhei para a cara dele e falei, como você tem? Eu tenho, daqui, 500 lobistas. 500 lobistas, 500 deputados, eu falei, é um por um. Que maravilha. Olhei para ele e falei, meu amigo, claro que eles não são lobistas, quem eles são? Eram médicos que já tinham cuidado ou do parlamentar, ou da mãe do parlamentar, ou da filha do parlamentar. E eles foram, todos os deputados e senadores, e falaram, deputado, o senhor lembra quando aconteceu isso, isso, isso? Lembro. O senhor lembra que eu lhe salvei? Salvei sua mãe, salvei seu pai, salvei sua filha? Lembro. Eu consegui fazer aquilo porque o banco de sangue era privado. Se fosse público, o senhor estaria morto. A sua mulher estaria morta, o seu filho estaria morto. É isso que eles estão propondo, é isso que eles estão propondo. Eu vou votar, então, pela continuidade do banco de sangue privado. Pois é,
E na área do trabalho, o senhor não pode acabar com saúde e segurança no trabalho, porque isso aqui é uma coisa importante para o Brasil, lero, 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 lero. Última votação, ganhamos a eleição. Ganhamos a votação e a Constituição manteve os dos assuntos de saúde, segurança e trabalho. Daí ali eu vi lobby funcionando. E depois ajudei, daí foi, por bem. Depois ajudei na criação da profissão dos técnicos de segurança do trabalho, dos engenheiros de segurança do trabalho, a Lei 7.410, o Decreto 92.530, todo esse negócio aqui. Quem é técnico de segurança do trabalho aqui? Levanta a mão. Isso, a profissão de vocês existe, ainda bem. Engenheiro de segurança? Ótimo, vocês estão com a profissão na mão também. Isso é muito bom. Isso foi uma luta lá atrás também que a gente conseguiu fazer isso. A dificuldade do técnico é que a gente não tinha, e do engenheiro. A gente não tinha, o engenheiro é uma especialidade, mas o técnico de segurança é uma profissão. E a gente não conseguia provar correspondência sindical para criar a profissão. O que quer dizer isso? Se eu tenho farmacêutico, eu tenho que ter um correspondente econômico, que é a farmácia. Se eu tenho pedreiro, tem que ter a construtora. Se eu tenho então, toda profissão tem um correspondente econômico. Qual é o correspondente econômico do técnico de segurança? Se ele pode trabalhar em qualquer tipo de empresa. E daí nós descobrimos uma profissão de categoria diferenciada. Só tinham 10 categorias no Brasil naquele momento. E daí a gente teve que convencer um grupo de gestores do governo que o técnico de segurança do trabalho merecia ser o 11º. Foi lá mais 2 anos de luta, conseguimos, criou a profissão, da profissão criada, criaram os sindicatos, dos sindicatos criaram as escolas, criaram os cursos, e essa maravilha que está aí. E de tempos em tempos, o governo acorda e dá uma chacoalhada. Eu não me lembro, desde 77, algum movimento que fosse contra a prevenção, contra a saúde do trabalho. Ninguém era contra a segurança e saúde do trabalho. Fazer o bem para os outros, ninguém é contra isso. Pela primeira vez estou vendo um movimento dizendo que saúde e segurança do trabalho atrapalha as empresas, não deixa as empresas crescerem, não deixa as empresas terem produtividade. Estão colocando esse discurso na televisão, estão colocando esse discurso nos jornais. Vamos falar um pouquinho da nova segurança e saúde do trabalho, que está sendo proposta. Então, onde é que começa essa história de saúde e segurança do trabalho? Começa na OIT, Organização Internacional do Trabalho. Esse é um órgão que tem lá 150, 180 países envolvidos, e de tempos em tempos, melhor, uma vez por ano, agora em junho aconteceu, se reúne todos aqueles países, cada um leva as suas propostas, são estudadas as propostas e acabam virando recomendações. Essas recomendações têm que ser adotadas pelos países membros. Em quanto tempo? Tem um tempo lá, 5 anos, 10 anos, 20 anos, tem que ser adotadas, porque são recomendações que todos aprovaram. E o Brasil faz parte da OIT e ele também tem que adotar essas recomendações. A próxima. Eu peguei, por exemplo, a Convenção 3. É a convenção mais antiga que o Brasil recebeu para fazer essa ratificação. Ela é de 1919 e ela falava sobre o emprego das mulheres antes e depois do parto, que proteção que a gente dá para a maternidade. O Brasil ratificou em 34 e foi adotada em 19. Então, vocês veem o tempo que demorou aqui. E ela não está em vigor, a nota. Foi denunciada como resultado da ratificação da Convenção 103. Então, a 103 substituiu a 3 e acabou sendo uma modernização da anterior. Eu peguei uma outra convenção, a 155, que fala de segurança e saúde dos trabalhadores. A OIT adotou isso em 1981 e o Brasil ratificou em 92. Demoramos aí uns 11 anos para isso. Está em vigor e tem um instrumento atualizado. Essa adoção está até hoje valendo a Convenção de 155. Então, são muitas convenções, são, pelo menos, pelo que eu vi, tem mais de 280 convenções que estão ligadas, adotadas ou sendo ratificadas. Um outro lugar que nós encontramos isso, na Constituição, que eu contei para vocês a historinha de como é que a gente se divertiu lá durante 2 anos, todas as semanas, parecia o Maia. 4 dias por semana eu estava lá em Brasília, conversando com o pessoal lá. O que diz a Constituição sobre segurança do trabalho? Está no capítulo 2, lá dos direitos sociais. Ele fala o seguinte:
São direitos sociais a educação, saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Constituição é um documento que, para você alterar, você precisa de 2 votações na Câmara aprovada por todos os 2/3 dos deputados e mais 2 votações no Senado adotada por 2/3 dos senadores. É o que vocês estão vendo agora para mudar a Previdência. É um trabalho louco, trabalho complicado, e tem que estar muito bem justificado, senão você não muda a legislação. Então, isso que está lá, não dá para o governo mexer. Precisa muito do Congresso para pôr a mão nisso. Qual é o artigo 7º? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. É aqui onde estão as 44 horas por semana. Facultada a compensação de horários e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. São aqueles acordos que o antigo Ministério do Trabalho publicava, ou de redução de horário de almoço, ou de permissão de hora extra, esse tipo de coisa. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. A Constituição diz, tem que ter normas de saúde, higiene e segurança. Então o governo não pode falar, não vou fazer. Tem que fazer. Mas eu não gosto, problema seu, tem que fazer, está na Constituição. Artigo 23. Adicionais de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Ainda não está valendo os adicionais de penosidade. Estão estudando uma granja para saber onde é que vai ver todas essas penas. Insalubridade existe e tem outros adicionais. A minha opinião pessoal é que esses adicionais são absurdos. Vocês ficam comprando a saúde das pessoas por pouco, em vez de obrigar a empresa a acabar com os locais de risco. Se a empresa tem um ambiente horrível que está prejudicando a saúde do trabalhador, ela tem que arrumar um ambiente, não ficar pagando adicional. Enquanto ela paga adicional, não precisa mexer no ambiente. Fácil assim. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que esse está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Então, quem paga o seguro? Empregador. Empregado não paga o seguro. Ele tem a indenização. E aí ele ainda pode cobrar uma indenização extra se aquele empregador caiu em dolo ou culpa. Está na Constituição isso. Diz mais, proibição do trabalho noturno perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos de qualquer trabalho, a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Então, se vocês tiverem algum forno, algum trabalho insalubre, alguma coisa braba, pega aprendiz. A Constituição permite. Então, leva os aprendizes lá, joga no ácido, põe fogo neles, decapita, faz o que você quiser. Está aqui, olha. Salvo na condição de aprendiz. É a nossa Constituição. E nas disposições constitucionais transitórias, aconteceu aqui um acidente. Eu, quando ia falar com os deputados, eu levava 30 pedidos, né? Oh, pelo amor de Deus, me dá isso, para ver se ele topava 5, 4. Um dos pedidos que a gente fazia assim, dá estabilidade para o cipeiro, deixa ele ficar na CIPA mais um ano depois que ele sair da CIPA, para ele não ser mandado embora, não sei o quê. Mas todo mundo falava, mas eu não vou votar nisso nunca. E eu sabia que isso não ia entrar. Quem vai dar estabilidade para cipeiro? Um ano depois que ele sai da CIPA ainda? Nunca. Na última reunião, foi tanto papel para tudo não foi lá, eu perdi esse papel. Eu perdi o papel, mas também não tinha importância nenhuma aquele papel. A secretária lá do deputado pegou tudo aquilo, ajuntou tudo e falou, isso daqui faz parte do que eles acordaram. E daí eu achei o meu papel na Constituição. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de CIPAs, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final do seu mandato. Eu perdi o papel. Mas alguém achou que fazia parte da negociação, colocaram na Constituição, e para mexer isso aqui é uma encrenca. Está lá.
Está lá. Mas aonde está escrito isso? Tem uma lei, Lei 6.514, de 22 de dezembro de 77. O que diz a lei? O capítulo 5º do título 2 da CLT, aprovada pelo decreto tal, passa a vigorar com a seguinte redação. E daí vem todo o capítulo de segurança e medicina do trabalho. Tudo o que tem que acontecer na área de saúde e segurança do trabalho. É lei. Aí, como é que eu mudo a lei? A lei é mais simples do que a Constituição. Mas eu tenho que entrar com um projeto de lei, pedir para os deputados mudarem, aí vai valer a maioria simples dos votos. Se passar por lá, tem que ir para o Senado, de novo a maioria simples dos votos, e se passar, vai para o presidente da República, que pode rejeitar, ou ele pode assinar e transformar em lei. Se ele rejeitar, volta para o Congresso, e o Congresso pode derrubar a rejeição do presidente com 50% mais um dos votos e derrubar isso. Quando é que aconteceu isso? Vocês vão lembrar muito bem que nós tínhamos a lei dos esportes, a lei de incentivo ao esporte. Lembra disso? O deputado Antônio Carlos Mendes Stames entrou com um projeto de lei para incentivar os esportes. Passou no Congresso Nacional, passou na Câmara dos Vereadores, perdão, na Câmara dos Deputados, depois passou no Senado. Um trabalho louco para aprovar aquilo, ele conseguiu aprovar, foi a sanção do presidente Sarney. O Sarney falou, incentivo ao esporte significa que vai diminuir os impostos para o governo federal. Vetada a lei, vetou a lei. Que lei do esporte? Vetou a lei, vai tomar banho. O veto foi para o Congresso. Deputado Antônio Carlos Mendes Stames foi no Senado, pelo amor de Deus, vocês têm que derrubar o veto do presidente, você também tem que derrubar, todo mundo tem que derrubar. Derrubaram o veto do presidente, virou lei, e o nome da lei era Lei Sarney de Incentivo aos Esportes. Lei não pode mudar. E as portarias, pode? As portarias podem mudar. Então, eles podem mudar as portarias. Onde é que começou toda essa confusão que nós estamos ouvindo agora sobre as NRs? Luciano Hang, dono das lojas Ravan, ainda na campanha, fez um compromisso com o governo. E daí você sai aqui, olha, Bolsonaro anuncia redução de 90% das NRs. Sai no jornal. Daí o cara olha isso e fala, pô, que é tão louco? O que aconteceu? Para onde que vai esse negócio? Projeto restringe o conceito para acidente de trabalho. Então, o acidente de trajeto, eles não queriam mais que fosse de trabalho. Quer dizer, o cara está a caminho do trabalho, se acidenta, mas não pode ser mais acidente de trabalho. Foi rejeitado. Esse aqui é o meu dado, que depois eu vou deixar aqui com vocês para pegarem. Viramos vilão. A gente vai começar a ser visto diferente nas empresas. Temos que mostrar que tudo isso daqui é maluquice, que isso aqui não tem nada a ver. Que eles não podem falar, vou acabar com esse social. Não pode. Você tem uma lei, você tem uma Constituição, você tem um investimento gigante que foi feito nisso, isso vai continuar. Vai ter mudanças? Claro que vão ter mudanças. Eles querem simplificar isso, isso e aquilo, querem fazer 2 sistemas, querem fazer um monte de coisa. Vai existir? Vai existir. Vai ter mudança? Vai ter mudança. Como é que eu vou atender? Eu preciso de uma empresa forte de software atrás de mim. A Nexo eu sei que é uma empresa forte, não sei se as outras são. A Nexo eu conheço bem. Então eu sei que vai ter esse trabalho. Agora, vai ter mudança, vai ter muita conversa mole. E o pior é que a gente olha para lá, olha para essas pessoas que estão falando, e eu não reconheço gente com conhecimento técnico para poder falar o que falam. Mas estão falando, estão mexendo, e sobre a NR, que é o que inviabiliza a indústria do Brasil, a NR12 foi aprovada na CTPP com a presença da CNI e da Fiesp na mesa. E assinaram o documento aprovando. Ou eles não leram, ou eles não deram importância para a sua representação, ou eles estão loucos, ou eles agora estão procurando um vilão. Somos nós. Obrigado.